Eu me demiti da empresa que eu trabalhava e hoje eu toco o meu próprio negócio. E nesse vídeo aqui eu quero te trazer os meus aprendizados, os meus acertos e meus erros desde que eu me demiti e agora tenho minha própria rotina. Espero que isso te ajude. Para você que não sabe, meu nome é Bruno Rosolini. Aqui nesse canal eu compartilho com vocês as minhas experiências, as minhas vivências, aquilo que eu estudo, aquilo que eu já errei e aprendi, aquilo que eu acertei muito bem e dei graças a Deus por isso, para tentar te trazer as minhas vivências, né, aqui e te ajudar a se transformar numa pessoa melhor. Seja profissionalmente, seja pessoalmente, seja, enfim, fisicamente, tudo que posso tentar te ajudar, beleza? E hoje eu quero compartilhar aqui com vocês como está sendo a minha vida, na verdade, depois aí da demissão que eu tive. Eu sempre trabalhei, desde o meu primeiro emprego, de carteira assinada, então eu tinha ali uma rotina muito bem definida. Eu tinha ali meu chefe, eu tinha ali os reports que eu tinha que fazer, eu tinha que obedecer uma certa hierarquia, eu tinha coisas para entregar em horários certos, enfim, tinha as metas da empresa para cumprir. E desde que eu decidi me demitir disso, lá mais ou menos no meio de 2025, a minha vida mudou bastante, tá? E nesse vídeo aqui eu vou te trazer os aspectos positivos, que foram muito bons aqui para minha vida, e quero também trazer os aspectos negativos disso e quais foram os aprendizados em cima disso, beleza? Para que você, se às vezes estiver nessa situação, ou às vezes até que seja trabalhe de home office também, né? Para você evitar esses negócios ruins que aconteceram comigo e evitar problemas, beleza? Bom, primeiro vamos começar com a notícia boa, né? Que foi o lado bom. Eu sempre fui um cara que foi sempre muito energético, assim, né? E quando eu digo energético, cara, eu sempre, curtia muito fazer várias coisas e eu curtia muito, na verdade, fazer aquelas coisas que eu via muito valor. Então eu sempre percebi que eu não fazia muito sentido e que eu não conseguia me ficar assim feliz e realmente me agregar num modelo de negócio onde, pô, eu tinha um horário delimitado para fazer as coisas, onde eu tinha que fazer uma coisa específica que alguém me mandava e não podia mais fazer nada das outras coisas, onde meio que eu era mandado fazer coisas que eu não via valor. Esse foi um feedback que eu sempre recebi. E não tá necessariamente certo isso, tá? Eu acho que a gente tem que saber fazer coisas que a gente não gosta, tá? E inclusive eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, trabalhando com carteira assinada. E mesmo hoje em dia eu tenho que fazer coisas que eu não gosto também. Mas uma coisa que me pegava bastante era isso. Então eu me esforçava sempre muito no meu emprego CLT para fazer aquilo que realmente eu gostava, que eu via valor. E eu recebia muito feedback positivo com isso. Tipo, cara, você entrega muito, você faz muito além do que é pedido, mas é só quando nas coisas que você gosta. E nas coisas que eu te peço, que eu te mando, você não faz, né? Você deixa isso largado. Então eu fui colhendo esses feedbacks e fui percebendo um pouco do meu estilo. Eu falei, cara, se eu dou a minha energia inteira naquilo que eu gosto, que eu acredito, por que não fazer então aquilo que eu gosto e eu acredito como meu trabalho principal? Colocar aquilo como meu plano A. E aí, depois de um tempo, lembrando, não foi de um dia para a noite, tá? Eu fui sempre levando as duas coisas em paralelo. Eu consegui finalmente pedir a minha demissão e focar 100% no meu projeto pessoal, que hoje é ajudar as pessoas no meu outro canal do YouTube a crescerem financeiramente, a investirem melhor e agora com esse novo projeto aqui também ajudando as pessoas de outras formas que não apenas na parte de investimentos. E com isso vem todo o meu negócio, né? Vem meus produtos, vem meus cursos, vem minhas parcerias, então eu tô focando bastante nisso, tá? Então, uma coisa muito boa, questão de horário. Hoje eu consigo decidir o meu horário como eu quiser. Então, isso não significa que você deva e que você deveria, né, ter um horário totalmente desregulado. Eu hoje criei a minha própria rotina, então o horário que eu acordo, o horário que eu durmo, os horários que eu gravo, os horários que eu vou fazer esporte, os horários que eu vou para academia, e isso é muito mais maleável. Porque às vezes alguma pessoa pode dizer assim, Bruno, eu odeio trabalhar de manhã, cara, não consigo. E às vezes essa pessoa pode acordar meio-dia. Mas essa pessoa acordando meio-dia, depois ela vai dormir, sei lá, 3 da manhã, você entende? Então, isso foi muito mais maleável para mim. Eu sou um cara que gosta de acordar cedo, mas não tão cedo assim. Então hoje, sem trabalhar CLT, eu consigo acordar mais ou menos 2 horas e meia depois que eu acordava quando eu tinha um chefe ali para reportar e bater ponto. E acabo dormindo mais ou menos na mesma hora. Só que o meu tempo é muito mais aproveitado porque eu organizo muito melhor essa rotina. Foi melhor para mim também em termos do ponto de vista de esporte e termos de ponto de vista nutricional. Então, estando aqui em casa, né, seguindo uma dieta como eu sigo, eu consigo comer bem direito, né, consegui aplicar isso muito. Então, faço as minhas refeições, faço as boas refeições, não tenho aquela pressa de ficar comendo um salgado, um lanche, porque eu não teria tempo. Na verdade, eu paro meu dia, eu vou ali na cozinha e eu faço o que eu devo fazer, tá? Mesma coisa com os esportes, com a academia. Então, eu não falto, não há momento onde eu não consiga por conta de ficar preso numa reunião, por exemplo. Meu dia é estruturado para que isso faça parte do dia, beleza? Eu não conseguia fazer isso quando eu era CLT, tá? O meu dia era muito mais voltado só para a empresa e menos só para mim.
Tá? Eu sei que algumas pessoas podem até dizer pra mim assim, não, eu consigo fazer isso tudo. E bom pra você, ainda bem que você consegue, se você for CLT. Porque eu acho que é muito importante isso, tá? Essa separação da sua rotina diária, de pessoal, né? Então, seus estudos, seus esportes e tudo, do seu trabalho. E eu sei que, na verdade, às vezes acaba sendo mais difícil do ponto de vista quando você é um CLT. Por questão de deslocamento, questão de hora de trabalho, questão de cobrança de chefe e tudo mais. Então, acho que essa falta desta cobrança de chefe me trouxe muito mais tranquilidade na minha vida. E não se engane, não é que eu faço menos. Na verdade, eu acabo fazendo muito mais. Porque eu não tenho férias, né? Eu não tenho final de semana, eu não tenho nada. Né? Se eu não produzir, eu não ganho dinheiro. Se eu não ganhar dinheiro, eu não vivo. Então eu tô sempre nesse foco. O dia é o mesmo todos os dias, né? Então pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser quarta. Sempre vai ser a mesma coisa. Eu vou ter que sempre fazer as coisas. Então, quando eu viajo, por exemplo, hoje eu tenho uma possibilidade de viajar muito mais. Só que eu sempre tô levando na minha mala os meus equipamentos para gravar, para fazer minhas coisas, para conseguir trabalhar. Então é diferente um pouco a realidade, né? As pessoas falam, pô, mas eu não tenho férias hoje para tirar, não posso viajar. Eu falo, cara, se eu quiser pegar minhas coisas aqui e viajar para qualquer outro lugar do país, ou quiçá do mundo, eu posso. Só que eu tenho que lembrar, eu não estou indo somente para férias. Eu estou indo para uma férias, para aproveitar, mas eu tenho que ter um tempo para trabalhar e produzir. Então, algumas pessoas, isso pode parecer muito louco, né? Especialmente aquelas pessoas que gostam de ter um pouco mais de controle, de que alguém dite o que ela tem que fazer, e são perfis, né? Mas eu me dei muito melhor com isso, tá? Eu sou muito mais feliz desse jeito, ok? Então, do ponto de vista positivo, foi isso. Eu criar minha própria rotina, eu consegui trazer essa tranquilidade para mim, esse foco de falar, cara, eu tô fazendo aquilo que eu realmente gero valor, que eu realmente vejo que eu gero valor, e ao mesmo tempo eu também tenho uma recompensa financeira muito maior do que sendo CLT. Eu sempre acreditei nisso, né, que se você é dono de um negócio, se você trabalha por aquele negócio, você tem muito mais garra e, portanto, você tem muito mais dinheiro e recompensa para pegar daquilo, então em termos monetários mesmo, do que você trabalhar por alguém. Tá? Eu sempre tive essa visão, então por isso que eu sempre quis fazer o meu próprio negócio. Não significa que eu não precise cooperar ou que eu não preciso ter parceiros. Muito pelo contrário. As parcerias que eu faço com outras empresas, com outras pessoas, são muito importantes também. Mas quando você tem da sua cabeça que o negócio que você está fazendo ele é seu e que aquilo ali vai te trazer um valor imensurável se você se dedicar, isso para mim sempre foi um negócio muito importante. Nas empresas que eu trabalhava, acho que por mais que você se dedicasse pra caramba, no final do dia tinha ali uma pessoa que era o dono do negócio, que tinha tomado um risco muito maior que o seu e por essa consequência era remunerado muito melhor. Não estou dizendo que era injusto, tá? Eu acho que o dono da empresa, pelo risco que ele toma, não só do investimento, mas também de todos os riscos, até criminais, civis, enfim, ele acaba sendo remunerado mais mesmo. Então é uma questão de realidades, você tem que só aceitar aquela que você está vivendo. Agora vamos falar aqui dos pontos negativos, tá? Quanto a isso. O que eu acabei percebendo, tá? Quando eu vim para trabalhar aqui com os meus próprios negócios, e eu trabalho aqui, na verdade, na minha casa, o que eu construí aqui na minha casa, né? Eu tenho o meu quarto, eu tenho a minha suíte, e eu tenho uma outra suíte que eu transformei no meu escritório, que é o lugar onde eu trabalho, onde eu gravo meus outros vídeos no meu canal principal de investimentos, que é o Bruno Rosolini, que leva meu nome, e é onde eu faço as minhas reuniões, é onde eu fico, na verdade, a maior parte do meu dia. Só que, mesmo que exista essa mudança de ambiente, eu continuo dentro de casa. Menos dos males o pior, o menor, né, na verdade, porque imagina se eu fosse no meu próprio quarto, seria pior ainda. Eu tenho essa quebra pelo menos de ambiente, né, então eu saio do ambiente da cama, do quarto, da TV para ir para o escritório, mas mesmo assim continua sendo um ambiente onde eu tô sozinho, onde eu tô em casa. Então, qualquer que seja a distração para o meu dia, não tem ninguém que me tire daquela distração. Vou te dar um exemplo real que aconteceu comigo agora. Eu acabei passando por alguns momentos muito tristes aí de vida em relação pessoal, de relacionamentos, tá, pra mim. Isso acabou me consumindo bastante, do seguinte sentido. Eu acabei ficando muito triste, muito pra baixo, sem vontade de nada, sem fome, sem garra para gravar os vídeos, sem aquela alegria diária de acordar e querer trabalhar. Se eu tivesse num emprego, ou se eu tivesse com outras pessoas do meu lado, cara, eu poderia estar assim, mas, pô, teria ali um amigo para me dar um apoio, teria ali um amigo para me puxar, teria ali um amigo, por exemplo, ou um colega de trabalho para me tirar desses pensamentos ruins e me colocar em outro pensamento, que é, pô, vamos fazer a planilha, vamos fazer o negócio aqui do dia a dia da empresa, vamos sair para almoçar, vamos tomar um café. Isso eu não tinha. Na verdade, isso eu não tenho. Beleza? Então, quando você entra num espiral, que você está passando por um momento ruim da sua vida, se você trabalha sozinho, sem ter um chefe, sem ter uma cobrança, sem ter alguém do seu lado, isso acaba sendo muito ruim.
beleza? Eu faço esse paralelo até próprio às vezes com home office, tá? Porque às vezes no home office você fica muito sozinho. Então esse é um lado muito ruim. Aí agora você me pergunta, pô Bruno, mas beleza, como é que você sai disso, né? Como é que você saiu disso? A primeira questão foi tentar de novo voltar a reorganizar minha rotina para que eu pudesse ter essas quebras de momento e essas quebras de pensamento. Então o que eu me peguei fazendo, né? Nesses momentos que eu estava muito feliz, nada disso importava, né? Porque eu acordava feliz, gravava tal. Mas nos momentos que eu ficava triste ou que tinha alguma questão pessoal me afetando muito, eu me peguei, cara, preso nisso. Então às vezes eu via, pô, não tinha produzido um vídeo no dia, tinha ficado deitado o dia inteiro, não tinha ido treinar, não tinha ido praticar o jiu-jitsu que eu gosto, tá? O que eu comecei a fazer? Eu falei, cara, eu vou delimitar a minha rotina e falar assim, nesta hora eu preciso ter terminado de gravar X vídeos. Nesta hora eu não vou gravar nenhum vídeo. Nesta hora eu vou fazer o esporte. Aquilo que eu tinha na minha cabeça mais ou menos de delimitado a rotina da hora que eu acordo para a hora que eu vou dormir, hoje em dia eu organizei ela muito mais realmente no papel. Então da hora tal é essa reunião, da hora tal é esse vídeo, da hora tal é o almoço, da hora tal é o treino. E aí o que eu fiz? Fui treinar em outros lugares. Vou numa academia, na verdade que apesar de ser a academia aqui onde eu moro, né, é uma academia agora com um personal, ou seja, que é uma pessoa que vem e me ajuda nos treinos. No jiu-jitsu eu saio do prédio, eu vou com a minha galera, eu vou nas academias, eu vou treinar lá fora, tudo em horário delimitado. Então isso me faz criar uma rotina de sair dos pensamentos ruins em momentos que eu tô muito triste. E isso foi o que mais me afetou, beleza? Quando eu quitei o CLT e comecei a trabalhar sozinho. Os momentos sozinho que eu tinha, sem ninguém para me puxar, quando eu estava no momento mal da minha vida. E é de ciclo. Você vai ter momentos felizes, você vai ter momentos ruins. Mas eu passei por isso e eu entendi. Eu não posso me isolar nesses momentos. Eu tenho que me forçar a criar uma outra rotina. E para mim ajudou mesmo. Escrever no papel. Da hora tal a hora tal é isso que eu vou fazer. Da hora tal é isso que eu vou fazer. Você entende o que eu tô falando? Uma outra coisa ruim que acontece quando você sai do CLT e acaba trabalhando sozinho. Especialmente no começo do negócio. Hoje, por exemplo, eu praticamente toco o meu negócio inteiro sozinho. Eu tenho um amigo meu que acaba sendo meu sócio, especialmente aí nos produtos que a gente lança, nos cursos e tudo, mas ele também está em outro lugar, ele não está aqui. Mas uma coisa que eu entendi foi, cara, se eu evitar o contato com as pessoas e ficar somente na minha bolha, eu vou deixar de aprender. Então o que é uma coisa que eu tenho começado a fazer muito também, tá? Eu tenho, mesmo que seja de forma online, beleza? Eu tenho participado ativamente de novos cursos e de novas coisas para fazer, beleza? Pode nem ser necessariamente de curso de finanças, né, que é o meu trabalho principal, cursos de outras coisas. Então eu acho que isso me motiva a continuar pensando em coisas diferentes, assim, em coisas meio fora da caixa. Como se você estivesse trocando uma ideia realmente com alguém do seu trabalho, ou num café, ou num almoço, entendeu? Então eu acho que uma coisa que realmente foi bastante prejudicial para mim foi quando eu perdi esse contato diário com outras pessoas, que é muito importante, gente, não só para você desenvolver cultura mesmo, do que você acredita, do que você quer, mas também de você, cara, aprender alguma coisa, aprender um puxadinho ali, aprender uma tática nova de alguma estratégia, ou que seja algo operacional, entendeu? Então eu tenho tentado voltar um pouco para esse sentimento de, cara, trocar mais ideia com os meus parceiros, nem que seja online, para trocar essa experiência mesmo, e eu, graças a Deus, eu tenho isso no meu outro canal, os meus parceiros são muito próximos de mim, assim, então a gente sempre conversa, trocar mais ideia com o meu sócio, trocar mais ideia com a minha família, fazer cursos diferentes, ler mais coisas diferentes da minha rotina, porque isso me faz sempre querer ficar pensando em coisas novas. Então não acho que é só uma mil maravilhas, não, você se demitir e você tocar o seu negócio. Na verdade, eu acho que nos momentos difíceis que você percebe realmente o quanto mais difícil é você sair de situações ruins, tá? E aí agora, né, graças a Deus e todo também o trabalho que eu tenho feito aqui pessoal também, eu saí um pouco desse buraco, né? E agora eu voltei nas rédeas normais aqui do negócio, da vida e tudo mais. Então, não se engane, tá? As pessoas falam assim, meu sonho é ter meu negócio próprio, vai ser mil maravilhas. Ninguém vai, eu pensava dessa forma, eu falei, ninguém mais vai me obrigar a hora que eu preciso ter para acordar. E de fato, isso é muito bom mesmo. Se você um dia ou outro precisar passar meia hora, uma hora, dormindo um pouco mais, beleza, ninguém vai falar nada, você não vai ser demitido, você não vai ser penalizado. Isso é muito bom mesmo. Eu tinha esse sonho também, tá? Eu lembro que eu falava, haverá o dia
onde esse despertador tocará e eu não vou precisar mais pegar aqui minha moto e ir até o escritório para trabalhar para alguém. Eu vou acordar, vou me trocar, vou fazer meu café e vou sentar aqui para fazer meus vídeos. Esse dia chegou. Só que saiba que não existe 100% de momentos bons. E eu tendo a dizer que é o seguinte, nos momentos bons, quando você trabalha sozinho com o seu próprio negócio, vai ser muito, muito bom mesmo. Vai ser muito melhor do que momentos no escritório. Pelo menos eu vivi assim. Mas os momentos ruins, vai ser muito, muito pior você sozinho com o seu próprio negócio, sem a CLT, né, sem esse contato diário, ou às vezes sem estar no escritório, do que se você estivesse lá. Não quer dizer que você não ficaria triste no escritório nem nada do tipo, mas é muito mais difícil quando você está sozinho, tá? Então uma dica que eu falo, se você se demitiu, não perca de vista a sua rotina diária de, cara, delimitar o que você tem que fazer. Não perca de vista o contato que você tem que ter com as outras pessoas. Não perca de vista a necessidade de você sempre estudar e buscar mais conhecimento. E eu acho que ajuda muito se for conhecimentos diferentes da sua área. Eu, por exemplo, trabalho com finanças, com mercado, mas eu estudo do ponto de vista pessoal aqui muito sobre psicologia, porque eu gosto, tá? Então são muitos livros, tá, que eu tenho lido. Isso ajuda, beleza? E saiba sempre, cara, é feito de ciclos, só que se você tem essa garra de falar assim, cara, eu acredito que eu tenho mais vontade de tocar meu negócio e que aquilo vai me remunerar melhor, toca pau. Eu acho que, especialmente se você é jovem, você tem essa visão, você pode realmente fazer isso dar certo na sua vida, mas lembra, haverão momentos difíceis e você precisa controlar para não... eu não quero falar essa palavra, né? Porque não é se matar do ponto de vista literal, né? Mas não destruir tudo aquilo que você construiu, porque é muito fácil. Perceba o que eu falei. Se eu tivesse deixado, eu nos momentos ruins, eu deixasse de produzir, imagina eu fiquei 1, 2, 3 meses sem produzir nada, gente. Acabou tudo que eu construí, entendeu? Numa empresa, você não fica 2, 3 meses sem fazer nada. Acho que talvez 1, 2 dias ali, alguém já te puxaria e falar, pô, o que tá acontecendo, cara? Deixa eu te ajudar, entendeu? Então tem muito disso, beleza? Enfim, espero que eu possa ter ajudado vocês aqui com essa minha visão, tanto positiva quanto negativa. Se tiver alguma experiência parecida, coloque aí embaixo. Um abraço, valeu!